Imagine uma manhã comum de sexta-feira no coração de São Paulo. Era 1º de fevereiro de 1974. O céu estava claro, a cidade viva, apressada como sempre. Na Avenida 9 de Julho, o imponente edifício Joelma se erguia como símbolo da modernidade, 25 andares de concreto, vidro e aço, abrigando escritórios e sonhos. Ninguém imaginava que, em poucas horas, aquele lugar se tornaria cenário de uma das maiores tragédias da história do Brasil. Tudo começou por volta das 8h50 da manhã. No 12º andar, uma falha elétrica em um ar-condicionado deu início ao pesadelo. O fogo, inicialmente discreto, rapidamente encontrou combustível nos materiais inflamáveis do prédio: carpetes, divisórias de madeira, cortinas e papéis. O Joelma não possuía sistema de sprinklers, chuveiros automáticos, e as escadas eram fechadas, transformando os corredores em armadilhas de fumaça e calor. À medida que o fogo se espalhava, a fumaça preta tomava os andares superiores. Os gritos começaram. Pessoas batiam nas janelas, pedindo ajuda. Alguns, desesperados, ligavam para familiares em seus últimos minutos de vida. Outros tentavam chegar ao topo, acreditando que seriam resgatados por helicópteros, um erro fatal, pois o calor intenso tornava o resgate aéreo impossível. As cenas eram de puro desespero. O corpo de bombeiros chegou em minutos, mas enfrentava enormes dificuldades. As mangueiras não alcançavam os andares mais altos, e o vento espalhava as chamas com fúria. Enquanto isso, do lado de fora, a multidão observava atônita, sem poder fazer nada. Algumas pessoas, encurraladas pelo fogo, tomaram decisões impensáveis, saltaram das janelas em uma tentativa desesperada de escapar das chamas. Essa imagem ficou marcada na memória coletiva, silhuetas humanas despencando do céu, enquanto o prédio ardia como uma tocha. Em poucos minutos, o Joelma se transformou em um inferno vertical, e a cidade inteira parou. Os rádios transmitiam em tempo real o drama. A cada notícia, o coração do país apertava um pouco mais. As equipes de resgate trabalhavam sem descanso. Soldados, civis e voluntários formavam correntes humanas para retirar corpos, apagar focos e tentar chegar aos sobreviventes. Mas o fogo era implacável. A temperatura no interior do prédio chegou a mais de 700 graus Celsius, suficiente para derreter metal e vidro. As vítimas eram consumidas em segundos. O chão ficou coberto por destroços, documentos queimados e cinzas humanas. E foi no meio desse caos que surgiram histórias que nunca mais seriam esquecidas. Como a dos 13 desconhecidos, um grupo de pessoas que tentou descer pelas escadas e acabou preso no elevador. Quando foram encontrados, seus corpos estavam juntos, abraçados, como se tivessem buscado conforto nos últimos instantes. Ninguém nunca os identificou, e até hoje eles são lembrados como símbolo da tragédia e da solidariedade humana diante do inevitável. Antes de continuarmos, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e mostra para mais pessoas que amam histórias reais e misteriosas como essa. E olha, o vídeo de hoje é um dos mais marcantes que já contamos aqui, cheio de emoção, coragem e mistério. Então acompanha até o final, porque os próximos minutos revelam segredos que ficaram escondidos por décadas. Após horas de combate, o fogo finalmente começou a ceder. Mas o que restou foi um cenário de destruição e dor. Mais de 180 pessoas perderam a vida, e mais de 300 ficaram feridas. Os sobreviventes, marcados por queimaduras e traumas, jamais seriam os mesmos. E a cidade de São Paulo também não. Nos dias seguintes, a imprensa mergulhou no caso. Jornais estamparam as fotos chocantes. O país inteiro chorou. E uma pergunta ficou no ar: como um prédio moderno pôde se tornar uma armadilha mortal em questão de minutos? Essa resposta traria à tona falhas estruturais, descuidos e, talvez, algo ainda mais profundo, um passado sombrio que parecia ter amaldiçoado o local desde muito antes do incêndio. Essa é apenas a primeira parte da nossa jornada pelo caso Joelma. No próximo bloco, vamos voltar no tempo e descobrir o histórico macabro do terreno, onde outras tragédias já haviam acontecido. Coincidência, ou destino? E lembre-se, temos vídeos novos todos os dias aqui no canal.
Por favor, antes de sair, se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso nos ajuda a levar esse vídeo a mais pessoas que amam histórias misteriosas e reais. Para entender completamente o que aconteceu no edifício Joelma, é preciso voltar no tempo, muito antes do prédio ser construído. O terreno onde o arranha-céu foi erguido carrega uma história tão perturbadora que, para muitos, o incêndio não foi apenas uma tragédia, mas o resultado de uma maldição. Décadas antes da inauguração do edifício, aquele local foi palco de um crime brutal. Corria o ano de 1948, quando um professor chamado Paulo Ferreira de Camargo, homem respeitado e aparentemente tranquilo, chocou o país com um ato impensável. Na época, Paulo vivia com a mãe e duas irmãs. Aos olhos da vizinhança, eram uma família comum, discreta e religiosa. Mas, por trás das paredes da casa, escondia-se um segredo sombrio. Em um dia de fúria e desequilíbrio, Paulo assassinou a mãe e as duas irmãs. Utilizou uma arma de fogo e, em seguida, escondeu os corpos em um poço de água no quintal. Durante semanas, ninguém desconfiou de nada. O professor seguia sua rotina, mantendo a aparência de normalidade. Mas o cheiro forte e o desaparecimento repentino das mulheres começaram a levantar suspeitas. Quando a polícia chegou à residência, encontrou o horror. Dentro do poço estavam os 3 corpos em decomposição. O crime chocou São Paulo e repercutiu por todo o país. Pressionado, Paulo tirou a própria vida antes de ser preso. O local ficou conhecido como a Casa da Tragédia. E, segundo relatos, os moradores vizinhos contavam que, mesmo após a demolição da casa, era possível ouvir gritos e choros vindos do terreno. Alguns diziam que, ao anoitecer, sombras caminhavam próximas ao antigo poço. Outros afirmavam sentir calafrios inexplicáveis ao passar por ali. E, durante anos, ninguém quis morar naquela região. Até que, em meados da década de 1960, o terreno foi vendido para uma construtora. Foi ali, sobre o mesmo solo encharcado de tragédia, que começou a erguer-se o imponente edifício Joelma. O nome, escolhido para representar modernidade, contrastava com a energia pesada que parecia pairar no ar. Durante a construção, operários relataram acidentes inexplicáveis, ferramentas que desapareciam e ruídos estranhos durante a noite. Alguns pedreiros se recusavam a continuar no local, alegando sentir uma presença observando-os o tempo todo. Mas nada disso impediu que o projeto fosse concluído. O Joelma foi inaugurado como um símbolo do progresso paulistano. Ninguém imaginava que, anos depois, o prédio voltaria a estampar as manchetes, não por seu sucesso, mas por um dos episódios mais trágicos da história brasileira. Quando o incêndio aconteceu, muitos moradores antigos da cidade lembraram da antiga lenda do terreno. Alguns diziam: o Joelma foi construído sobre um solo amaldiçoado. Ele nunca deveria ter existido ali. Essa narrativa se espalhou, e logo começaram os rumores de que as almas do passado haviam despertado com o fogo, cobrando por justiça ou lembrança. Investigações técnicas apontaram falhas elétricas, estrutura deficiente e ausência de normas de segurança. Mas, entre os mais sensíveis, a tragédia parecia ter raízes mais profundas, quase sobrenaturais. Afinal, como explicar as histórias que surgiram depois do incêndio? Relatos de funcionários que afirmavam ouvir passos nas escadas vazias, vozes chamando por ajuda, e até figuras humanas aparecendo nas janelas de um prédio que já não existia. Essas histórias não eram contos inventados por curiosos. Muitos bombeiros que participaram do resgate contaram que, enquanto retiravam corpos, ouviram gritos e choros vindos de andares já destruídos. Alguns se negaram a retornar ao local depois da tragédia, dizendo que sentiam uma força invisível os empurrando ou observando. Com o tempo, o terreno foi reconstruído, e o prédio recebeu um novo nome: Edifício Praça da Bandeira. Mas, para os paulistanos, aquele lugar jamais deixou de ser o Joelma. E mesmo décadas depois, moradores e visitantes relatam sensações inexplicáveis. Há quem diga que, ao entrar no elevador, sente o ar ficar mais denso, ouve sons que não existem, e vê luzes piscando sem motivo. Outros contam que, em determinados dias do ano, uma energia pesada e fria percorre o edifício, como se o passado ainda estivesse vivo ali. Esses relatos não são isolados.
Guias espirituais, médiuns e curiosos afirmam que o prédio é um dos locais mais carregados energeticamente do Brasil. Alguns grupos chegaram a realizar sessões mediúnicas no local, afirmando ter feito contato com as vítimas, que pediam apenas para serem lembradas. As histórias do Joelma se misturam entre o real e o sobrenatural, o físico e o espiritual. E, mesmo hoje, ninguém consegue ignorar o peso daquele terreno. No próximo bloco, você vai conhecer os detalhes do resgate, os momentos de heroísmo, de desespero e as imagens que comoveram o mundo. Enquanto as chamas consumiam o edifício Joelma, a cidade assistia em desespero. O fogo havia começado pouco antes das 9 da manhã, e em menos de 10 minutos o inferno já havia tomado conta dos andares superiores. Do lado de fora, o cenário parecia de guerra. O calor era insuportável, a fumaça escura subia como uma coluna até o céu, e pessoas gritavam nas janelas, implorando por ajuda. Os primeiros bombeiros chegaram por volta das 9h05, mas logo perceberam a dimensão do pesadelo. O fogo estava fora de controle. As mangueiras não alcançavam os andares mais altos e os helicópteros não podiam se aproximar devido às correntes de ar quente e à fumaça densa. Era uma luta quase impossível, uma corrida contra o tempo. Ainda assim, os bombeiros subiram o quanto puderam. Entraram pelos andares mais baixos, tentando abrir caminho entre as labaredas e a fumaça tóxica. Muitos tiveram que usar lenços molhados no rosto, já que o equipamento respiratório da época era escasso. Alguns desmaiaram dentro do prédio, vencidos pelo calor e pela falta de oxigênio. Mesmo diante de tamanha destruição, houve atos de coragem que jamais serão esquecidos. Um dos casos mais marcantes foi o de um jovem funcionário que se recusou a sair do prédio sem antes ajudar seus colegas. Ele subiu vários andares, abrindo portas e gritando para que as pessoas descessem pelas escadas, mesmo quando o fogo já estava a poucos metros. Seu corpo foi encontrado próximo à saída, como se tivesse caído exausto após salvar dezenas de vidas. Outro episódio comovente foi o de uma secretária que, sem conseguir escapar, ligou para a mãe. Ela disse apenas: "Mãe, o prédio está pegando fogo, e eu não consigo sair. Eu te amo." Essa gravação, captada pela linha telefônica, ficou guardada nos arquivos da época e se tornou um dos símbolos da tragédia. Os repórteres e cinegrafistas registravam tudo ao vivo. As emissoras de rádio interromperam a programação para transmitir as informações, e a televisão mostrava imagens que pareciam inacreditáveis. O país inteiro acompanhava, impotente, as tentativas de resgate. Naquele dia, São Paulo parou. Motoristas estacionaram seus carros e olharam para o céu. Transeuntes se ajoelhavam nas calçadas, rezando pelas vítimas. Era como se o tempo tivesse congelado diante da dor. Entre os bombeiros, o clima era de angústia. Cada grito vindo de dentro do prédio era um lembrete cruel da urgência da missão. Em determinado momento, um grupo conseguiu alcançar o 15º andar e retirou alguns sobreviventes que estavam quase desmaiando. Eles foram içados por cordas, e cada vida salva era recebida com aplausos da multidão. Mas para cada sobrevivente, havia dezenas de corpos sendo descobertos. Os bombeiros que entraram no Joelma relataram cenas indescritíveis. Corredores tomados por fumaça, paredes desabando, e pessoas abraçadas em silêncio, como se soubessem que não havia mais saída. Foi ali, no meio do caos, que surgiu uma das histórias mais emblemáticas: os 13 desconhecidos. Eles foram encontrados em um dos elevadores, mortos, abraçados. Não se sabe se tentaram descer juntos ou se buscaram abrigo naquele último instante. Ninguém os reconheceu, e seus corpos foram enterrados lado a lado no cemitério São Pedro, em São Paulo. Hoje, o túmulo coletivo é um ponto de visitação e oração. Muitos afirmam sentir uma energia diferente ao se aproximar, como se aquelas almas ainda buscassem paz. Enquanto os resgates continuavam, o fogo parecia ter vida própria. O vento espalhava as chamas, e partes da estrutura começaram a desabar. Havia o risco de o prédio inteiro ruir. Mesmo assim, os bombeiros não recuaram. Eles entraram e saíram dezenas de vezes, enfrentando o impossível. Alguns choraram ao ver pessoas queimadas pedindo socorro pelas janelas. Outros relataram que nunca esqueceram o som dos gritos, um som que os acompanharia por toda a vida.
Foram mais de 4 horas de combate até o fogo ser completamente controlado. O saldo foi devastador: 189 mortos e mais de 300 feridos. O Joelma, que um dia simbolizou o progresso, agora era apenas uma carcaça carbonizada. E no silêncio que se seguiu, restaram apenas as perguntas. Por que tanta gente teve que morrer? Poderia ter sido evitado? E, mais inquietante ainda, por que tantas pessoas afirmavam ver sombras e vultos entre os destroços nos dias seguintes? Nos próximos minutos, vamos mergulhar nos mistérios espirituais que cercam o Joelma, os relatos de assombrações, os sons inexplicáveis e o legado sobrenatural deixado por essa tragédia. Quando o fogo finalmente se apagou, o que restou foi um prédio em ruínas e uma cidade em silêncio. Mas, com o passar dos dias, começaram a surgir histórias que assustariam até mesmo os mais céticos. O edifício Joelma já não existia da mesma forma, havia se transformado em um marco de dor e mistério. Contudo, entre as cinzas e os escombros, muitos afirmavam que algo ainda permanecia vivo ali. Os bombeiros foram os primeiros a notar que havia algo estranho. Durante os dias seguintes ao incêndio, enquanto ainda removiam corpos e destroços, alguns relataram ouvir vozes chamando por socorro. Outros diziam sentir toques nos ombros, como se alguém pedisse ajuda, mas ao virarem-se não viam ninguém. Esses relatos começaram a se repetir entre diferentes equipes, vindas de pessoas que jamais haviam se encontrado. Um dos bombeiros contou, anos depois, que ao subir para o 12º andar, ouviu nitidamente uma mulher dizer: "Por favor, me tire daqui." Ele correu em direção ao som, mas o local estava completamente vazio. A única coisa que encontrou foi um pedaço de tecido queimado, preso ao corrimão da escada. Esses fenômenos se tornaram tão recorrentes que alguns soldados começaram a evitar certas áreas do prédio. Havia andares em que a temperatura caía bruscamente, mesmo em pleno verão, e locais onde a sensação de estar sendo observado era quase insuportável. Com o passar dos meses, o Joelma foi interditado para reformas. Mas os vigias noturnos contratados para cuidar da estrutura em ruínas começaram a abandonar o emprego. Relatavam ouvir passos ecoando pelos corredores, batidas nas paredes e gritos distantes que pareciam vir de dentro das lajes queimadas. Um dos vigias mais antigos contou que, certa madrugada, viu silhuetas humanas se movendo nas janelas do 18º andar, justamente um dos pontos mais atingidos pelo fogo. Ele jurava que viu uma mulher acenando, como se pedisse ajuda. Quando tentou subir, encontrou o andar completamente escuro e vazio. Os rumores começaram a circular rapidamente. Jornais e revistas da época publicaram matérias sobre o suposto mau assombro do Joelma. Espiritistas e médiums se interessaram pelo caso e passaram a visitar o local. Durante as sessões de psicografia e incorporação, muitos afirmaram ter feito contato com vítimas que ainda não sabiam que haviam morrido. Elas pediam luz, orações e lembrança. Esses relatos chamaram a atenção da população. Grupos começaram a se reunir diante do prédio para rezar, acender velas e cantar preces. Alguns diziam ver clarões de luz nas janelas, como se fossem almas tentando se libertar. Outros afirmavam sentir o cheiro de fumaça mesmo anos depois do incêndio, em dias completamente claros. Curiosamente, as histórias mais fortes vinham das pessoas que trabalhavam no entorno. Motoristas de táxi e seguranças relataram ouvir barulhos vindos do prédio durante a madrugada. E não foram poucos os que contaram ter visto figuras humanas transparentes nas janelas, vestidas de terno ou uniforme de escritório, olhando para a rua. Quando a reconstrução começou, em meados dos anos 80, engenheiros e operários também viveram situações inexplicáveis. Ferramentas que desapareciam e reapareciam em lugares diferentes. Portas que batiam sozinhas. E uma presença constante, quase física, que muitos descreviam como um olhar que atravessava as costas. Alguns chegaram a se recusar a continuar o trabalho. Outros pediam para não subir sozinhos aos andares mais altos. Apesar de todos os esforços para apagar as marcas da tragédia, parecia impossível reconstruir aquele espaço sem reviver as memórias que ele guardava. Quando o prédio foi reaberto, recebeu um novo nome: Edifício Praça da Bandeira. Era uma tentativa de apagar o passado e dar um novo começo. Mas, para os paulistanos, o Joelma jamais deixou de existir.
E, de tempos em tempos, histórias continuavam a surgir. Há relatos recentes de pessoas que visitaram o edifício e disseram sentir calafrios súbitos, ou ver vultos no reflexo dos espelhos dos elevadores. Outros garantem ouvir vozes sussurrando seus nomes quando estão sozinhos. Essas experiências se tornaram parte do folclore urbano de São Paulo. Para muitos, o Joelma é mais do que um prédio, é um marco espiritual, um ponto de energia onde o sofrimento humano deixou uma marca eterna. Médiuns que foram até lá afirmam que ainda existem almas presas ao local, revivendo o momento do incêndio em um ciclo interminável de dor. Há quem diga que, ao passar pela Avenida 9 de Julho, é possível sentir o ar mudar, como se uma tristeza profunda pairasse sobre o lugar. Mesmo hoje, quase 50 anos depois, o caso do edifício Joelma continua cercado de mistérios. Livros, documentários e investigações espirituais tentaram explicar o que acontece ali, mas nenhuma resposta é definitiva. O que se sabe é que as marcas do passado resistem ao tempo, e o fogo que consumiu o prédio parece continuar aceso na memória de quem viveu para contar. No próximo bloco, mergulharemos nas histórias das vítimas e sobreviventes, pessoas que carregam até hoje cicatrizes físicas e emocionais dessa tragédia. Alguns dizem que o Joelma nunca os deixou, mesmo décadas depois. Prepare-se, porque a partir daqui, a dor e o mistério se misturam de forma ainda mais intensa. As chamas do Joelma se apagaram, mas o fogo que consumiu aquele prédio deixou cicatrizes que o tempo jamais conseguiu curar. Para os sobreviventes, cada minuto vivido naquele dia se transformou em um trauma permanente. Alguns perderam amigos, outros parentes, e muitos nunca mais conseguiram voltar a trabalhar em edifícios altos. Mesmo décadas depois, falar sobre o 1º de fevereiro de 1974 ainda provoca lágrimas e um silêncio pesado. Entre os sobreviventes, há histórias de coragem, fé e desespero. Uma das mais conhecidas é a de uma jovem secretária que estava no 9º andar quando ouviu o alarme do incêndio. Ela tentou descer as escadas, mas logo a fumaça tomou conta do ambiente. Sem conseguir respirar, cobriu o rosto com um lenço e seguiu tateando as paredes, guiada apenas pela lembrança do caminho. Quando chegou ao 4º andar, foi resgatada por um bombeiro que a carregou nos braços até a saída. Ela sobreviveu, mas nunca mais conseguiu entrar em um elevador. Outro relato impressionante é o de um contador que trabalhava no 17º andar. Ao perceber o fogo, ele correu até a janela, mas viu que a fumaça era densa demais. Em meio ao pânico, decidiu subir em direção à cobertura, acreditando que um helicóptero poderia resgatá-lo. Mas o calor era insuportável. No último momento, ele se deitou no chão e cobriu o rosto com o paletó. Foi encontrado inconsciente, com queimaduras leves, sendo um dos poucos que conseguiram escapar dos andares superiores. Alguns relatos revelam também a solidariedade entre desconhecidos. Colegas que jamais haviam conversado antes se ajudaram mutuamente, oferecendo água, panos molhados, ou simplesmente palavras de encorajamento. Nos últimos minutos, muitos escolheram morrer juntos em vez de sozinhos. Esses gestos de humanidade se tornaram parte do legado do Joelma. Os bombeiros, por sua vez, carregaram consigo o peso psicológico da missão. Muitos entraram no prédio repetidas vezes, arriscando a vida para retirar corpos carbonizados. Alguns nunca mais conseguiram dormir em paz. Relatavam sonhos em que ouviam gritos, sentiam o cheiro de fumaça e viam rostos surgindo entre as chamas. Um dos veteranos do Corpo de Bombeiros, entrevistado anos depois, disse que a tragédia do Joelma foi o maior desafio de sua carreira. Ele contou que, ao sair do prédio pela última vez, olhou para cima e fez uma promessa silenciosa às vítimas: "Eu nunca vou esquecer vocês." E cumpriu. Até o fim da vida, visitava o local todos os anos para deixar flores e rezar. Para os familiares das vítimas, a dor foi ainda mais cruel. Muitos não conseguiram reconhecer os corpos, que estavam irreconhecíveis devido às queimaduras. Foram dias e noites de espera nos institutos médicos, na esperança de um milagre. Alguns nunca tiveram um corpo para sepultar. Foi justamente por isso que o túmulo coletivo dos 13 desconhecidos se tornou um símbolo. Mães que perderam filhos e não tiveram onde chorar passaram a visitar aquele local como se fosse o de seus entes.
Ao longo dos anos, o túmulo foi coberto por flores, bilhetes e agradecimentos. Alguns afirmam que orações feitas ali foram atendidas, e o local ganhou fama de ser milagroso. O impacto da tragédia foi tão grande que mudou para sempre as leis de segurança predial no Brasil. Após o Joelma, surgiram novas exigências para saídas de emergência, sinalizações e sistemas de combate a incêndio. O país aprendeu, a duras penas, o preço da negligência. Mas, além das marcas físicas, o Joelma deixou uma ferida emocional aberta. A tragédia mostrou a vulnerabilidade humana diante do imprevisível e despertou discussões espirituais profundas. Relatos de médiuns e sensitivos diziam que muitas almas haviam ficado presas, revivendo eternamente o momento da morte. Um caso curioso envolveu uma mulher que, anos depois, começou a ter pesadelos recorrentes com fogo e fumaça. Sem saber por quê, passou a desenhar o prédio do Joelma, mesmo nunca tendo morado em São Paulo. Durante uma sessão espírita, descobriu-se que ela era filha de uma das vítimas do incêndio, morta antes de seu nascimento. Coincidência ou não, ela dizia sentir uma conexão inexplicável com aquele lugar. Há também relatos de pessoas que foram salvas por segundos. Um homem contou que costumava chegar ao trabalho sempre às 8h30, mas naquele dia se atrasou. Ao ouvir pelo rádio sobre o incêndio, estacionou o carro e ficou em choque. Ele teria morrido se tivesse seguido sua rotina normal. Essa história se repetiu entre várias pessoas que, por alguma razão, não chegaram ao prédio naquela manhã. Enquanto isso, os sobreviventes lutavam para reconstruir suas vidas. Alguns mudaram de cidade, outros buscaram refúgio na fé. Mas todos carregaram a lembrança daquele dia como uma sombra constante. Para eles, o Joelma não era apenas um edifício, era um símbolo de dor, perda e resistência. E, para o Brasil, o incêndio do Joelma se tornou um ponto de virada. A tragédia marcou uma geração e deixou lições que jamais serão esquecidas. Mas, acima de tudo, mostrou que, mesmo diante do horror, o ser humano é capaz de atos de coragem e compaixão. No próximo bloco, vamos mergulhar nas repercussões espirituais e nos mistérios que continuaram a cercar o Joelma por décadas. Histórias de médiuns, aparições, vozes e sinais inexplicáveis que mantêm viva a aura sobrenatural daquele lugar. Mesmo após o último foco de incêndio ter sido apagado e os corpos sepultados, a história do edifício Joelma não terminou. Para muitos, ela apenas começou. O local passou a carregar uma aura de mistério e espiritualidade que resistiu ao tempo. Pessoas de diferentes crenças e origens relatavam experiências estranhas, como se o prédio fosse um portal entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Logo após a tragédia, vigias e policiais que faziam a guarda do local interditado contaram episódios perturbadores. Muitos afirmavam ouvir gritos e choros durante a madrugada, vindos dos andares superiores. Outros diziam sentir toques invisíveis nos ombros ou passos atrás de si, quando estavam sozinhos. Havia relatos de janelas que batiam sem vento, portas que se fechavam sozinhas e até sombras humanas que atravessavam corredores escuros. Essas histórias rapidamente chamaram a atenção da imprensa e de estudiosos do espiritismo. Reuniões mediúnicas foram organizadas para tentar compreender o que estava acontecendo. Em algumas sessões, médiuns afirmaram ter feito contato com vítimas que ainda não tinham consciência de sua morte. Essas almas, segundo eles, pediam apenas duas coisas: oração e lembrança. O caso dos 13 desconhecidos ganhou força nesse contexto. Enterrados em um túmulo coletivo, eles se tornaram símbolo da tragédia. Pessoas de todo o Brasil passaram a visitar o local, levando flores, acendendo velas e fazendo preces. Muitos acreditavam que o túmulo possuía poderes milagrosos. Histórias de curas, bênçãos e até sonhos reveladores começaram a circular. Para alguns, os 13 mortos desconhecidos se transformaram em guardiões espirituais. Com o tempo, o prédio foi reconstruído e recebeu um novo nome: Edifício Praça da Bandeira. Era uma tentativa de apagar o passado e dar uma nova identidade ao local. Mas para os moradores de São Paulo, ele sempre seria o Joelma. A mudança de nome não foi suficiente para silenciar os rumores. Até hoje, há quem afirme que o prédio carrega uma energia pesada e difícil de suportar.
Alguns trabalhadores que passaram a ocupar escritórios no edifício reformado contaram experiências inexplicáveis. Luzes que piscavam sem razão. Elevadores que paravam em andares vazios. A sensação constante de estar sendo observado. Houve até quem dissesse ter visto vultos refletidos nos vidros, figuras humanas que desapareciam ao virar o rosto. Essas histórias foram alimentadas também por livros e reportagens que investigaram o lado espiritual da tragédia. Autores espíritas afirmam que o Joelma é um dos lugares mais carregados energeticamente do Brasil, onde o sofrimento humano deixou marcas profundas. Alguns acreditam que muitas almas ainda permanecem ligadas ao local, revivendo o incêndio como se estivessem presas em um ciclo de dor. Mas não são apenas os médiums que relatam experiências. Pessoas comuns, sem ligação com o mundo espiritual, também dizem sentir algo estranho. Um taxista contou que, ao passar pela Avenida 9 de Julho durante a madrugada, sempre sentia um arrepio, como se alguém estivesse sentado no banco de trás do carro. Outro homem relatou que, ao fotografar o prédio à noite, captou figuras estranhas nas imagens, como se fossem silhuetas olhando pelas janelas. Esses fenômenos mantiveram viva a curiosidade popular. Até hoje, o Joelma é tema de documentários, investigações paranormais e relatos de quem jura ter vivido algo fora do comum. Alguns chamam de coincidência, outros de imaginação. Mas, para muitos, trata-se de um sinal de que as tragédias humanas deixam marcas que não podem ser vistas, mas que permanecem no espaço e no tempo. O Joelma também se tornou ponto de reflexão sobre a vida e a morte. Para religiosos, o prédio é um lembrete da fragilidade humana e da importância da fé. Para os estudiosos, é um caso emblemático de como eventos traumáticos moldam a memória coletiva e alimentam narrativas sobrenaturais. Seja como for, a verdade é que o Joelma nunca deixou de ser lembrado. Hoje, quase 50 anos depois, ainda existem pessoas que evitam passar em frente ao prédio. Para elas, o simples olhar para aquelas janelas é suficiente para sentir um peso no peito. Ao mesmo tempo, há quem busque o local em busca de conexão espiritual, acreditando que ali é possível orar pelas almas que não tiveram descanso. Mais do que uma tragédia, o Joelma se transformou em uma espécie de memorial invisível. Não há placas oficiais, nem homenagens constantes, mas todos que conhecem a história sabem que aquele espaço carrega algo maior do que concreto e vidro. É como se cada tijolo guardasse um grito, cada janela escondesse uma sombra, e cada andar ainda ecoasse os passos de quem nunca conseguiu sair. No próximo bloco, vamos encerrar essa narrativa revisitando os principais pontos dessa tragédia e refletindo sobre o que ela nos ensina. Será o momento de conectar a dor, a espiritualidade e a memória coletiva, em um desfecho que mostrará como o incêndio do Joelma ultrapassou o tempo e permanece vivo até hoje. O incêndio do edifício Joelma foi muito mais do que uma tragédia isolada. Ele marcou profundamente a história do Brasil, transformando-se em símbolo de dor, solidariedade e espiritualidade. Décadas se passaram, mas o nome Joelma ainda provoca arrepio. Não apenas pelo número de vítimas, mas pelo mistério que continua cercando aquele local. As imagens do prédio em chamas, os gritos de desespero, os corpos sendo retirados, e os 13 desconhecidos abraçados no elevador se tornaram parte da memória coletiva. Foi uma tragédia que expôs falhas humanas, na engenharia, na legislação, na segurança, mas também revelou o melhor da humanidade: a compaixão, a coragem e o desejo de salvar o outro, mesmo diante da morte. Antes de concluirmos essa história, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Assim o YouTube entende que você gosta de conteúdos reais e misteriosos como este e ajuda a espalhar essa história para mais pessoas que nunca ouviram falar do Joelma. Essa é uma forma de manter viva a lembrança das vítimas e de tudo o que aprendemos com essa tragédia. Ao longo dos anos, o caso inspirou documentários, livros e estudos acadêmicos. Mas, mais do que análises técnicas, o Joelma se tornou um símbolo espiritual. A tragédia mexeu com a consciência coletiva, levantando questões sobre o sentido da vida, da morte e da justiça divina. Muitos enxergam o incêndio como um aviso: o ser humano não controla tudo, e às vezes o destino escreve histórias que desafiam a razão. Alguns sobreviventes, ao contarem seus relatos, dizem acreditar que foram poupados por um propósito maior,
para dar testemunho do que viverão e ensinar sobre a importância da empatia e da prevenção. Outros, profundamente religiosos, afirmam que sentiram mãos invisíveis guiando seus passos no meio da fumaça, mostrando o caminho para a saída. Mas o Joelma não marcou apenas quem esteve lá. Ele mudou leis, mentalidades e práticas de segurança em todo o país. Depois daquela manhã de fevereiro de 1974, o Brasil passou a adotar normas mais rígidas para edifícios comerciais, exigindo rotas de fuga, escadas pressurizadas, sprinklers e sinalização adequada. Cada uma dessas medidas carrega o peso das vidas perdidas no Joelma, vidas que, de certa forma, salvaram outras ao deixar esse legado. Ainda assim, mesmo com toda a racionalidade da engenharia moderna, o Joelma continua sendo um caso que escapa à explicação. Há quem diga que o fogo foi apenas o ponto de partida de algo maior, uma espécie de despertar coletivo para o quanto a vida é frágil e o quanto precisamos uns dos outros. Muitos estudiosos da espiritualidade acreditam que eventos como esse deixam ecos invisíveis, gravados no espaço e na consciência das pessoas. Esses ecos não são fantasmas no sentido literal, mas memórias que persistem, lembrando à sociedade o que não deve ser esquecido. E, de fato, o Joelma nunca foi apagado da memória nacional. Mesmo aqueles que nasceram décadas depois conhecem o nome e o peso que ele carrega. O prédio foi reformado, renomeado e reocupado, mas para o povo brasileiro, ele sempre será o Joelma. Um monumento invisível erguido sobre as cinzas da dor, mas também sobre a esperança. Porque, no fim das contas, o que sobrevive a tragédias como essa é a capacidade humana de reerguer-se, de transformar sofrimento em aprendizado e lembrança em homenagem. Hoje, quase 50 anos depois, o incêndio do Joelma continua a inspirar respeito e reflexão. Ele nos ensina que nenhuma vida perdida é em vão quando sua história é contada. Cada vítima, cada sobrevivente e cada bombeiro que esteve ali deixou uma marca na história do Brasil. E ao relembrar, nós também fazemos parte desse legado, um legado que fala sobre empatia, responsabilidade e a eterna luta entre a razão e o mistério. E lembre-se, temos vídeos novos todos os dias aqui no canal. Por favor, antes de sair, se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso nos ajuda a levar este vídeo a mais pessoas que amam histórias reais e impactantes. Sua interação é o que mantém viva essa comunidade e nos permite continuar contando histórias que merecem ser lembradas.